Como controlar os pensamentos negativos. Eu vou te explicar de uma forma bem simples, mas antes eu quero contar uma história para você. A minha história, na verdade, eu cresci num ambiente bem tóxico com os meus pais. Eu nunca me senti pertencente a esse ambiente, mas eu me sentia oprimido, me sentia incapaz de muitas coisas. E quando eu fui embora, eu percebi uma coisa: o ambiente molda a nossa realidade, em vários sentidos. Depois que eu comecei a estudar sobre o cérebro, sobre neuroassociação, eu comecei a perceber o quão o ambiente tem uma força psicológica por trás de nós. E esse assunto de ambiente vai acabar surtindo muito efeito nesse assunto dos pensamentos que eu estou falando aqui. Os nossos pensamentos negativos, eles surgem por uma sequência de fatores que muitas vezes você nem desconhece, mas você vai passar a conhecer nesse vídeo. Primeiro funciona assim: ambiente, talvez vai estar estranho a escrita, mas aqui está escrito ambiente, molda a sua percepção da realidade. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, ambiente. O ambiente ele gera um negócio chamado campo de energia eletromagnético. Você pode não acreditar em energia, você pode falar um monte de merda aí, mas cara, uma coisa eu posso falar: energia existe. E ambiente tem energia. Você não vai conseguir mudar o ambiente, mas você pode sair desse ambiente e mudar você mesmo. A gente não consegue mudar os outros, mas a gente consegue mudar nós mesmos. Então, eu posso te falar uma coisa: todos os resultados que você tem na sua vida, eu não vou culpar os outros, mas tem a ver muito mais sobre o ambiente do que você mesmo. De verdade. O ambiente, ele é muito, muito forte. Esse campo de energia que eu te falei aqui, como que ele surte? Vamos supor que você mora com seus pais. Se você mora com seus pais, e não é muito bom conviver com eles, você vai perceber que a energia é tóxica. A energia sendo tóxica, elas alteram os seus estados emocionais e os seus estados emocionais conduzem pensamentos. Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que está bem, se sentindo bem, ela tem pensamentos bons. Isso é meio que uma equação muito óbvia. Mas quando ela está se sentindo mal, pensamentos negativos entram nessa pessoa. Então, eu já mato a charada dos seus pensamentos negativos nisso. Ambiente é que está gerando os seus estados emocionais negativos. Então, se você tem muitos pensamentos negativos, isso é nitidamente consequência do ambiente. Agora, o que acontece? Como que o ambiente afeta a sua energia desse jeito aqui que eu te falei? Primeiro, visão. O que você está vendo influencia no seu ambiente. Por quê? Porque visão e mente gera neuroassociação. Nossa, Jânio, o que é isso? Explica aí. Vamos supor o seguinte: quando você era criança, você aprendeu o significado de várias coisas, palavras e tudo mais. Quando você era criança, você, seus pais, a sociedade te ensinou que cachorro é cachorro. Cachorro come ração e, supondo outro animal, vamos ver outro animal. Golfinho faz barulho, baleia, mar. Então você tá vendo? Várias coisas levam a outras. O que isso tem a ver? O ambiente que você tá, ele conduz os seus estados emocionais. Como consequência de você estar nesse ambiente, ele cria uma espécie de teia. Eu chamo isso de teia. Eu que inventei isso daí. Eu não sei se existe alguma outra pessoa que falou sobre isso, mas eu criei isso daí, até o momento. Venha me refutar, falar que você criou, que você vai ver comigo. Cria teia de neuroassociação. O que é a teia de neuroassociação? Basicamente é uma espécie de várias situações, pessoas, vozes, conversas, ambiente, dentro desse ambiente que você tá,
que conduz a sua percepção da realidade. Vou supor. Às vezes você tem uma mãe que fala pra você que você é um infeliz, que você não presta, que você não presta pra nada e tudo mais, você só tá sugando eles. E aí? O que você começa a acreditar na sua mente? Que você é isso. Agora, imagina você mudar de ambiente, ir para outro ambiente, onde pessoas começam a falar bem de vocês. Começa a reconhecer como você é. Logo, você naturalmente se torna uma outra pessoa. Porque quem conduzia os estados emocionais que você tinha era o seu ambiente. Simples. Literalmente é isso. Aí o que tem a ver visão com mente? Quando você vê a sua mãe, se você não tem uma boa lembrança dela, baixa um sentimento instantâneo de sentimentos ruins. Por quê? Porque aquele ser humano simboliza algo para mim. Logo, os meus estados emocionais, só de bater o olho, se alteram. Isso a gente chama de neuroassociação. Neuroassociação é olhar para algo e, naturalmente, pensar que aquilo remete a algo que eu aprendi. Por isso que muitas pessoas não conseguem ganhar dinheiro, porque dinheiro para elas simboliza uma coisa que elas nem sabem o que simboliza. Se você nasceu numa família com muito problema financeiro, provavelmente dinheiro para você é uma coisa que não é tão interessante, tá? Então, visão igual a mente que forma essa parada de você olhar para as coisas e do nada lembrar de algo ruim. Você pode confirmar aí no comentário aqui agora que isso daí é batata. Isso é batata, gente. Você lembra uma pessoa de um trauma, por exemplo. Cara, vamos supor que você apanhou de um cara que usava boné vermelho com a logo de um N branco. Sei lá, acabei de criar isso aqui agora. E aí, você tá viajando, fazendo uma viagem de férias e tal. Você vai na praia lá de Balneário Camboriú e você vê um cara usando um boné exatamente igual o daquele cara. Você bateu o olho, bum! Na hora, o teu cérebro e começa a vir toda aquela energia. Por quê? Porque a sua mente memorizou aquela pessoa, aqueles objetos, aquelas imagens. Então, quando eu falo da teia de neuroassociações, é que quando você está num ambiente tóxico, esse ambiente é como se ele criasse uma prisão. Essa prisão, por mais que você olhe para o lado, olhe para o outro, você vai sempre continuar se sentindo mal. Por quê? Porque o ambiente mostra isso para você. Se o ambiente mostra isso para você, você vai passar a viver aquilo que está sendo mostrado para você. Isso vai te enfraquecendo, vai te deixando mal e mal e mal. Então, quando a gente fala de pensamentos negativos, a gente está falando de vários tipos de pensamentos. Vocês podem comentar aqui, deixar aqui embaixo, porque pode ser literalmente vários tipos de pensamentos do mais inimagináveis. Pode ser na área financeira, pode ser em outras áreas, pode ser um parente que faleceu, pode ser muitas coisas que te perturbam mentalmente. Mas uma coisa eu posso falar: ambiente modifica os seus estados emocionais. Se você quiser alterar os seus estados emocionais, você pode fazer técnicas de respiração, você pode meditar, ou você pode mudar de ambiente. Por mais que você tente mudar algo dentro de você, dentro de um ambiente errado, os seus pensamentos ainda vão continuar coerentes com aquela realidade. E aí, automaticamente, você fica criando cada vez mais daquela realidade por conta do ambiente. Eu estou falando do ambiente mais do que pensamento. Você já parou para pensar? Eu estou falando mais a palavra ambiente do que pensamento. Por quê? Porque não é sobre o seu pensamento. É sobre o que você está vendo. É sobre o que você está olhando. Se eu acordo e olho para o meu ambiente e o meu ambiente automaticamente ele se recorda de que eu estou num ambiente que é a casa dos meus pais e as casas dos meus pais é negativo, bum, 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 automaticamente começa a vir
aqueles turbulhões de pensamentos, que são nada mais, nada menos do que neuroassociações. Então, se você quiser mudar essa realidade, eu vou te explicar umas técnicas, tá? Mas assim, primeira coisa, ambiente. Você pode pesquisar isso em várias coisas. Você pode ir pra Mãe de Inácio, Pai de Santo, cara, Bezendeiro da esquina, aonde você quiser. Eles vão te falar coisas diferentes. Mas eu tô te falando com base em ciência. Neuroassociação. Pesquisa sobre esse termo, neuroassociação, e você vai perceber que isso ultrapassa todas as linhas da lógica dessas pessoas que falam essas coisas pra você. Seja tarô, etc. Cara, entenda. Ambiente altera estado de consciência e de pensamentos. Então, se você quiser mudar isso, eu vou te explicar uma técnica. Tem uma técnica que é basicamente você. Oxi, esse negócio. Foi. Que é uma técnica de você olhar para uma tela. Você já parou para analisar? Quando você olha para uma tela de TV, você vai assistir TV, ou vai assistir um vídeo no computador, ou vai assistir um filme e tal. Automaticamente, quando você olhou, fechou o foco, o teu mundo fecha. E aí parece que o mundo se desliga e você vai para outra realidade. Você já sentiu isso? Eu já senti isso várias vezes. Várias vezes. E eu posso te afirmar uma coisa. Isso está ligado a essa coisa de fechar o foco em algo que você está vendo. Se eu estou vendo algo, olhando para algo, o meu cérebro e a minha mente está entendendo. Se a minha mente está entendendo, ele modifica os estados emocionais. Por que eu tô falando sobre isso, essa parada de olhar para uma tela? Porque se você simplesmente meditar olhando para uma vela acesa, teus pensamentos desligam. Se você olhar para uma parede durante 5 minutos sem ficar olhando para o lado, teus pensamentos desligam. 5, 10 minutos, teus pensamentos desligam. Por isso que quando você medita, você tá uma outra pessoa. Parece que aqueles pensamentos negativos eles não aparecem mais. Por quê? Porque você alterou os estados neurológicos dentro da sua mente. E aí modifica os seus estados mentais automaticamente.